no seu bolso. Confira as ofertas da semana. Barra chata, meia polegada por 1/8 por R$13,49 à vista. Metalon galvanizado 15 por 15 na chapa 20 por R$25,89 à vista. Lambril galvanizado 9 ondas 2 por 1,6 na chapa 22 por R$128,89 à vista. Concrete Ferragens. Fale agora no WhatsApp 3316-2650. Lan House Center. Precisou de internet rápida, impressão ou serviços digitais? A Lan House Center resolve para você com praticidade e agilidade. Acesso à internet, impressões e cópias, serviços online em geral, escritura particular, declaração de compra e venda, contrato de locação, união estável, atendimento rápido e eficiente. Avenida Augusto Severo, 143, Sala 6, Centro, Mossoró. Contato 84 991 92 4664. Lan House Center. Montec, especialista em motores. Tradição de 65 anos em retificação de motores das linhas leve e pesada. O maior estoque de peças da região. Serviços de injeção, reparos e montagens de motores diesel. A Montec é autorizada em serviços de motores das marcas MWM e Perkins. Um moderno laboratório de injeção diesel com profissionais treinados na fábrica. Em serviços das marcas Bosch e Delphi. Montec, rodovia BR-304, Estrada do Contorno, próximo ao Cemitério Novo. Fone 3316-3030, 3321-4779. Bem-vindo ao Isadora Brasil, o seu clube residencial no Grande Alto de São Manuel, próximo ao Fórum e Universidades. Um espaço completo com boulevard arborizado e área de lazer equipada com piscinas, academia, pet park e muito mais. Apartamentos com varanda, 2 quartos sendo uma suíte e o melhor, com a facilidade do Minha Casa Minha Vida. Construção e incorporação, Repave Patamares. Quando se trata de qualidade, preços baixos e bom atendimento, Mossoró Pneus dá de goleada. Mossoró Pneus oferece os serviços em alinhamento, balanceamento, desempenho em rodas e pinturas. E ainda conta com a maior variedade em rodas esportivas para o seu carro. Fale com o Darlan, que dá tudo certo. Mossoró Pneus, Avenida Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia. Telefone 3314-7275. Seu para-brisa quebrou? Procure a Mossoró Auto Vidros. Trabalhamos com uma grande variedade de para-brisas, retrovisores, faróis e lanternas nacionais e importadas. Trocamos seu para-brisa em qualquer ponto da cidade, com garantia de quem tem mais de 24 anos de experiência. Estamos na Rua Coronel Gurgel, número 535, Centro, Mossoró, Rio Grande do Norte. Ligue agora, 84-3312-0954. Vem com a gente, ação comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. Difusora, rádio com imagem é difusora. Difusora, rádio com imagem é difusora. Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Neto Queiroz.
Boa noite, meu povo, boa noite, gente querida. Estamos começando agora o Política Sem Filtro, o seu programa do início da noite da Rádio Difusora da FM Costa Branca, que trata sobre a política. A conversa aqui é franca, viu? A conversa é sincera, você acompanha aqui todos os assuntos do dia. E eu vou lhe dizer, hoje, sexta-feira 13, né? Olha aí, sexta-feira 13, eu quero lhe dizer que nós estamos com muitas informações. Tem muita coisa acontecendo, viu? Tem muita coisa na política nessas últimas 24 horas. A gente vai trazer tudinho, os bastidores, a gente vai trazer informações, a gente vai trazer a conversa como ela aconteceu. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para a gente conversar no nosso programa de hoje. Eu quero inicialmente registrar a nossa gratidão. O programa está tendo uma enorme repercussão. Eu tenho escutado muitas pessoas que estão acompanhando o programa na Rádio Difusora, na FM Costa Branca, na internet, no YouTube. Você bota lá Política Sem Filtro no YouTube e você já vai estar acompanhando o nosso programa também. E fica lá. Se não tiver tempo de assistir agora, pessoal, mais tarde, chegou em casa, está com mais calma, deitou, eu vou dar uma assistida. Você vai no YouTube, Política Sem Filtro, Rádio Difusora, então você acessa e assiste todo o programa que fica lá gravadinho, certo? Eu queria agradecer, então, esse retorno que as pessoas estão dando. Como nós sempre colocamos, eu e Gessé Rebouças, os apresentadores desse programa, nós queremos trazer as informações, nós queremos mostrar dados, fazer análises sérias de quem compreende um pouco desse cenário da política e, principalmente, uma responsabilidade com você, nosso ouvinte. Responsabilidade em trazer para você informações corretas, verificadas, sem propagar fake news e também tentando trazer os dados como eles são, sem puxar a sardinha para o lado de ninguém, certo? Antes de trazer as manchetes, já estou vendo aqui o nosso amigo Gessé Rebouças, que está aqui ao nosso lado. Meu caro Gessé, uma boa noite para você. Boa noite, Neto. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores da Rádio FM Costa Branca e também da Rádio Difusora de Mossoró. Boa noite a quem nos acompanha através do YouTube. Boa noite à técnica, Jorge Witt, que está conosco aí. Jorge, eu estou com um retorno um pouco baixo, eu não estou conseguindo ouvir bem Neto. Eu espero que Neto esteja me ouvindo bem, mas eu estou com um retorno muito baixo aqui nesse momento. E vamos às manchetes, Neto. Você começa ou eu começo as manchetes? Vamos então, Gessé, as manchetes de hoje. Olha aí, tem muito assunto. União Brasil e PP correm contra o tempo para remontar a nominata após saída de Kelps Lima. A federação monta uma nova estratégia, inclusive com o nome de Mossoró, viu? Registrada a primeira pesquisa no Rio Grande do Norte, vai ser divulgada na semana que vem, já vai trazer a repercussão de tudo que aconteceu nesses últimos meses na política do Estado, né? Vai ter muita novidade. O que é que isso significa? Vai mudar alguma coisa ou não vai mudar nada? PP e União Brasil levam proposta para fechar um acordo com Fátima Bezerra na eleição para o mandato tampão. Proposta na mesa, perspectiva de acordo. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vamos tratar disso também, Gessé. Outro assunto aqui, a disputa que centraliza o jogo da política no Rio Grande do Norte. Kleber Rodrigues versus Ezequiel Ferreira. Quem é mais esperto? Quem é mais? Quem joga melhor o jogo da política? Vamos tratar desse assunto. Mais uma notícia aqui. Lula cancela visto de assessor de Donald Trump que iria visitar Bolsonaro na prisão. Eu acho que no hospital, porque agora ele está no hospital, né? Vamos tratar disso. E, por fim, Bolsonaro vai para a UTI e a pressão aumenta para que o Moraes decrete a prisão domiciliar. Será que vai vingar? Ou será que não vai vingar? Então, Gessé, essas são as manchetes, esses assuntos. Olha como tem assunto, viu? E todos eles com novidades. Então, já joga a peteca para você. Gessé, União Brasil e PP correm contra o tempo, viu? Para remontar a nominata. Será que vão conseguir? Kelps Lima deu adeus e foi embora. Diga aí, Gessé.
Pois é, Neto. Essa primeiro assunto, a nossa primeira pauta aí, que é essa Federação União Progressista, que tenta e corre para remontar a nominata, essa federação entre União Progressista enfrenta a turbulência após mudanças aí nas articulações eleitorais e na formação das nominatas, né, Neto? A saída de lideranças e a reorganização interna de forças faz com que o grupo redesenhe sua estratégia, né? Até agora ainda está meio obnubiloso, vou usar uma expressão aqui que não é muito bom, está nebuloso o cenário de como vai ficar. As declarações de João Maia vão no sentido de que a nominata ficará preservada, ela restaria preservada. Ele deu uma entrevista recentemente a uma rádio lá de Natal e ele disse que a nominata ficará preservada, mas efetivamente, né, aqueles atores que participaram, vamos dizer assim, desse ensaio de dissidência, não se pronunciaram sobre o assunto. Ninguém, por exemplo, Kelps Lima, que é a figura mais expressiva dessa questão toda, não se pronunciou até agora. Eu, pelo menos, acompanhei aqui rapidamente as redes sociais e não identifiquei nenhuma fala de Kelps Lima no sentido de que se mantém no projeto União Brasil, porque quem não sabe como é uma federação, né, ele ficar no União ou no PP é a mesma coisa. Os dois caminham juntos como um casamento ali. Então, o fato dele estar ou agremiado no PP ou no União Brasil não faz diferença para nominar. Mas ele iria para o União Brasil e até agora ele não se manifestou. Pelo contrário, eu acho que os movimentos que Kelps fez, Neto, até agora, foram movimentos que indicam que ele estaria de olho na saída, muito mais do que permanência no grupo do União. Eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa está se processando. E existe uma preocupação, Neto, que é justamente manter competitiva essa nominata. Porque, embora você tenha 3 bastiões da política do Rio Grande do Norte nesse momento, que são Benes Leocádio, Robson Faria e João Maia, mas efetivamente os 3, Neto, não conseguem fazer cada um quociente eleitoral. Não conseguem, então eles precisam ter uma desenvoltura que eu acho que eles vão ser pessoas de mais de 100 mil votos, Neto. Eu acho que os votos dos 3 certamente passaram 300 mil votos. Só que isso, por si, Neto, não assegura nada. Ou você tem players competitivos na nominata, ou então vai ser muito difícil a reeleição dos 3 num projeto político aí de longo prazo, um projeto político próximo quadriênio, pelo menos para esses 3 deputados federais de mandato aqui no Rio Grande do Norte. Jessé, olha, teve muita coisa rolando nos bastidores de ontem para hoje. Teve a entrevista de João Maia, reconhecendo que estava com dificuldades para escalar o time, que a saída de Kelps ia prejudicar, que ele acreditava que Kelps ia ficar ainda, mas caberia a Kelps dizer. Eu vou dizer a você agora, como diz, vamos ter uma conversa bem franca. Escute o que aconteceu. Quando Kelps, isso eu sei da boca de Kelps, quando o Kelps acertou para ir para o União Brasil, ele fez também com o Robson Faria. Ele disse o seguinte: eu preciso que vocês me deem 15 mil votos. Transfiram para mim, prefeito, eu sei que vocês têm muito prefeito, eu não tenho ninguém, vocês têm mais votos que eu. Transfiram para mim prefeitos de vocês que assegurem 15 mil votos. Robson me dá 5 mil votos, João transfere para mim 5 mil votos e Benes transfere para mim 5 mil votos. Segundo, eu quero que o fundo eleitoral seja o mesmo de vocês. Se João receber X, eu quero receber X. Se Robson vai ter X, então eu quero divisão igual. Terceiro, no nosso acordo, o tempo de TV que for para João, que for para Robson, que for para Benes, é o mesmo que virá para mim. Ok, fecharam o acordo, apertaram as mãos. Isso já é início de janeiro, certo? Início de janeiro. E aí, quando foi na segunda-feira, agora, já na metade de março, Kelps Lima telefona para Zé Agripino e diz: Agripino, eu estou lhe ligando para dizer que estou fora. Porque desde janeiro nós fizemos um acordo. No acordo havia transferência de prefeitos, tanto de cada um, tanto de João, como de Robson, como de Benes, para mim. Nós já estamos decorridos quase 2 meses. Ninguém transferiu ninguém, eu não estou sabendo. Ninguém me incomodou. Um prefeito que veio me apoiar. Então, se não estão cumprindo isso, como é que vão cumprir o resto? Eu comunicando só que esperei pacientemente
quase 2 meses, e hoje eu estou dizendo que eu estou fora. E é definitivo e irreversível, eu estou fora. Aí Kelps pegou o avião, foi para Brasília, conversou com Hugo Mota, conversou com o pessoal do Republicano, na segunda-feira ainda, e disse que tinha comunicado que estava fora da nominata do PP, e recebeu sinal verde para montar uma nominata no Republicano. Vá lá, monte. Você tem um time, eles têm algumas pessoas que é possível, que a gente já venha conversando, eu consigo montar uma nominata. E Kelps está montando no Republicano uma nominata para eleger um. E está definitivamente fora. Diante dos fatos acontecidos, hoje pela manhã se reuniram em Natal José Agripino, Denis Leocádio, Robson Faria e João Maia, reconhecendo eles que a situação era grave, porque a nominata estava perdendo o Kelps Lima, a nominata só tinha eles 3 de deputados, e não tinha esteira, e não tinha as mulheres, e não tinha nada, e a situação era complicada. Reconhecendo isso. E passaram a ver quais estratégias, porque o próprio Benes disse na reunião que se não for remontado uma nominata, ele vai procurar outro caminho. E aí ficou decidido o seguinte na reunião de hoje de manhã, que de fato viram nomes, viram situações, mudaram a estratégia e montaram um novo programa, uma nova ideia. Qual é? Eles vão fazer a nominata de novo. Citaram os nomes, citaram vários nomes e com esteira competitiva. Primeira decisão tomada. Em Mossoró, eles vão abrir mão daquela pulverização do apoio de Alisson Bezerra. Alisson, num primeiro momento, se dispôs a apresentar o nome de Mossoró para deputado federal, mas os deputados acharam melhor Alisson distribuir o apoio dele com o Benes, com o Robson e com o João. Distribuindo os vereadores, as lideranças, cada um ficava com um pacote e aí garantiria os votos. Eles mudaram de ideia hoje e decidiram que vão buscar em Mossoró um nome ligado a Alisson Bezerra, competitivo, mas de Mossoró com cara de Mossoró. Quem seria esse nome? Bom, ligaram, Alisson não estava na reunião de manhã, ligaram para Alisson, conversaram com Alisson. Alguém sugeriu a Alisson que fosse Cíntia, a candidata a deputada federal. Ele disse, nananina, não. Cíntia não, Cíntia é candidata a deputada estadual, vem organizando a vida política dela desde o início do ano. Não tem como desmontar isso para ela agora, não, de maneira nenhuma. Então, Alisson ficou de ver um nome. Muitos falam que seria Tiago Marques, mas não há confirmação. Eu falei com o Tiago agora à tarde, ele disse que não está sabendo. Mas Alisson ficou de indicar um nome da sua base competitivo para que tenha a mesma votação ou superior de Laurência Amorim em 2022, que foi candidata a deputado federal, apoiado por Alisson em Mossoró e teve 33 mil votos na cidade. Então, o que o União Brasil quer de Alisson agora? Que ele indique o nome de Mossoró, que tenha 30 mil votos em Mossoró. Competitivo para ajudar a nominada. Decidiram ainda que, com a saída de Kelps Lima da nominata e Kelps tem a base em Parnamirim, buscar um nome forte em Parnamirim. Estão conversando para quem vão oferecer boas condições de fundo partidário, de estrutura, para ser um candidato competitivo para disputar os votos dos mais de 150 mil eleitores de Parnamirim. E ter um candidato também em Natal com uma estrutura forte para também ser competitivo. Falou-se em Matheus Faustino, que está brigado, mas ficaram de conversar com Matheus Faustino, porque Matheus, se tiver estrutura, o pessoal acha, ele é vereador em Natal, é aquele cara bem briguento, que gosta de feijoada, tem um jeito de política que eu não gosto muito não, mas ele tem popularidade, né? No campo bolsonarista, por exemplo, ele foi aquele que se atracou com o mineiro no aeroporto, não sei se vocês se lembram, teve um ano, eu acho que foi o ano passado, eles bolaram no chão, pronto, e por causa disso ele se elegeu vereador. A briga rendeu para ele, então ele poderia ser ele ou outro nome. Então você vê que está havendo uma mudança de estratégia, a coisa está acelerada, estão remontando a nominata, estão buscando nomes e vão ter que distribuir apoios com esses nomes para que esses nomes possam ter potencial de 25, 30, até 40 mil votos para ajudar a nominata, para garantir que a nominata faça 3 deputados. Foi isso que aconteceu, Jessé. Contei a história toda, não escondi nada, viu? Mas, né, tem outro detalhe aí que eu queria explorar com o senhor para a gente ir para o próximo assunto, que é o seguinte.
À medida em que Kelps se move em direção a republicanos, ele se recoloca, se reposiciona no âmbito da política estadual. Porque os republicanos hoje faz parte do arco de aliança de Álvaro Dias. Então, como é que fica essa equação, né? Já que o Republicanos, ele é um partido que hoje tem como destino o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, está ali no arco de aliança de Álvaro Dias, quer dizer que ele faria uma nominata de deputado federal dentro desse grupo político, mas apoiaria a Alisson em paralelo. Como é que ficaria isso? Um detalhe aqui. Quando o Kelps retorna de Brasília, ele disse aos interlocutores que montaria a nominata ou no Republicanos ou no Solidariedade. Aí, se for no Solidariedade, se encaixa dentro do que você está dizendo. Aí seria um partido que hoje está na base da aliança de Alisson, do bloco de centro. Entendeu? Mas o Republicanos é porque o Republicano tem fundo eleitoral. Solidariedade tem menos. O Republicano é um partido mais forte, tem mais dinheiro para dividir com os candidatos, certo? E, agora essa questão da fidelidade de reposicionar Kelps andou conversando no final de semana com o PL. Se discutiu dentro do PL a retirada de Ludmilla para abrir uma vaga para Kelps entrar. Para você ter uma ideia que o jogo é pesado, está sendo jogado, Gessé. Neto, mas não dá para tirar a Ludmilla do projeto sem colocar outra mulher. Porque para tirar uma mulher... Já tem 3 lá. Sim, já tem 3. Então, Ludmilla seria uma quarta pessoa aí na nominata. Aí sim, aí tudo bem. Aí seria uma possibilidade. Portanto, Neto, de repente pode ter mais uma virada de mesa aí, né? Nessa conjuntura das nominatas. E você quer saber de virada de mesa? Eu vou entrar no outro assunto. Outra virada de mesa. União Brasil e o PP autorizaram Kleber Rodrigues e Neilton Diógenes a conversarem com a governadora e oferecerem apoio à governadora para o seu candidato no mandato tampão. Oficial. Confirmado por João Maia e Companhia Limitada. Viva a voz de João Maia. Está confirmado, oficial, oferecendo apoio para o candidato de Fátima Bezerra. E aí muda o jogo, porque agora Fátima tem na mesa uma proposta concreta, apresentada por Kleber Rodrigues. Qual é a proposta? Agora eu vou detalhar qual é a proposta que Kleber apresentou à governadora. Nós temos aqui 6 deputados. Um provavelmente não fica conosco. Aqui aonde? No centro, no Palanque de Alisson, naquele grupo que está em torno de Alisson. Vamos chamar o grupo do centro. Nós temos 6 deputados estaduais. Um provavelmente não fica com a gente, está se acertando com Ezequiel, chama-se o Taveira Júnior, que vai para o Republicano. Então ficam 5. Quantos votos vocês precisam? Fátima diz, precisamos de 5. Nós temos 5. Que são Hermano, Kleber, o próprio Kleber, Neilton, Nelter e Galeno. 5 votos. Os seus 8, Fátima, você não tem 8? Tem. Com meus 5 fazem 13. Ok? Você ganha a eleição e a gente fecha o martelo. O que é que eu quero em contrapartida? O que é que eu quero? O que é que nós, do nosso palanque, quer? Primeiro, se o seu candidato não for para o segundo turno na eleição de outubro, se Cadu não for para o segundo turno e a disputa for entre Álvaro e Alisson, o PT libera o seu eleitorado dizendo que indica a votação no candidato Alisson Bezerra no segundo turno. E segundo, na eleição para a presidência da Assembleia Legislativa em janeiro, você vota no nosso candidato para presidir a Assembleia. Qual foi o cálculo que Kleber Rodrigues fez aí, Gessé? Ele fez o seguinte, ele disputa com Ezequiel quem vai comandar a Assembleia a partir do ano que vem. Ele disputa com Ezequiel. Ezequiel está lá no Republicano, formando a nominata, mas está em sociedade com o PL, que tem outra nominata. Os dois pensam em eleger 13 e 14 deputados e dominarem a Assembleia. Para reagir a isso, Kleber Rodrigues precisa se articular com os deputados da esquerda, porque senão ele fica isolado e não tem nem chance nesse jogo e é engolido por Ezequiel.
Tá, entrou aí, mudou a tela, viu, Jorge? Volta aí. Então, o que é que ele está querendo montar? O que é que Kleber está querendo montar? Essa questão com a esquerda, porque Kleber acha que a nominata... Mudou de novo, Jorge. A tela aí tá não, estou me enganei. Permanece. O que é que Kleber está querendo montar? O que é que Kleber está querendo montar? Ele acha que no centro, no Palácio de Centro, a nominata do União Brasil e de PP, deputado estadual, pode eleger 5. 4, 5, mas eles acham que faz 5 ou 6. Bom, vamos dizer em 6. E a nominata do MDB, Gessé, de Valtinho, faria 2 ou 3. Vamos dizer que esse grupo faça 7 ou 8 deputados. E eles entendem que a nominata lá da esquerda, de Fátima, do PT, PV e PCdoB, faria 5. Então, juntando esse grupo aqui do centro com aquele grupo, dominam a Assembleia. Só que eles estão fazendo conta demais, porque Ezequiel acha que faz 14 lá. E Kleber acha que faz 14 aqui, dá 28. Só tem 24 vagas. Alguém está calculando mal, mas não é problema meu, é problema deles. Então, pensando nisso, Kleber recebeu o sinal verde de João Maia e Zé Agripino para ir negociar com Fátima essa proposta. Nós apoiamos o seu candidato de mandato tampão, você elege seu sucessor, renuncia e disputa o Senado, mas você se compromete conosco segundo turno na eleição e a Assembleia na eleição de janeiro. E aí Fátima está na mesa. Meu caro Gessé, você pegava essa proposta? Você aceitaria ou você tem alguma dúvida? Olhe, Neto, para Kleber, essa é uma chance de ouro de mudar a dinâmica do poder dentro da Assembleia. Porque, inequivocadamente, Ezequiel, com a habilidade que tem, ele é um homem cuja preponderância política se estabelece por definição. Então, Neto, para reequilibrar esse conjunto de forças dentro da Assembleia, que é muito pró-Ezequiel, Kleber teria de fazer um novo arco de aliança que quebrasse essa hegemonia que Ezequiel tem na Assembleia, que não é de agora. É de muito tempo, em decorrência da respeitabilidade que Ezequiel goza perante os seus pares, com uma certa classe política aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, para Kleber é uma grande oportunidade de assumir ser o novo magistrado daquela casa, e com isso, Neto, ele se legitimar como grande árbitro dos conflitos que ali se estabelecem. E eu acho, e nós já vínhamos defendendo essa opinião aqui faz muito tempo, que a junção desses deputados, nenhum dos 3 grupos tem votos suficientes para eleger o governador tampão, pessoa do mandato tampão, nenhum tem. Então, para um dos 3 aí, restaria a opção de se agregar a outro grupo. E aí você vai ter que fazer o cálculo, né, sobre quais interesses estaria mais prestigiado em grupo A e em grupo B. No caso aí, para Kleber, o grupo de Fátima é o grupo que, por definição, estaria prestigiando melhor seus interesses, especialmente porque ele assumiria a presidência da Assembleia Legislativa. E mais do que isso, fecharia a questão da Assembleia, que é de interesse dele, interesse pessoal, e na outra porta, né, abriria um veio de trabalho, um veio político para aliança indireta, essa aliança aí é indireta, certo? Entre o grupo situacionista de Fátima e Alisson, se não dizendo que vota em Alisson no segundo turno, caso não consiga lograr isso e vá e chegar no segundo turno, para dizer pelo menos assim, olha, nós abrimos mão, vamos deixar o eleitor livre para votar da forma que queira. Na verdade, né, essa segunda parte, se a gente pensar direitinho, se a gente raciocinar bem, né, Alisson, ele, indo para o segundo turno, Alisson ele é o receptor natural dos 2 votos, tanto do voto de Fátima, quanto do voto do PT, de Fátima, de Mineiro, da turma aí ligada ao PT, quanto também do povo de Rogério. Porque se a gente observar, né, o povo de Rogério não vota no povo do PT e o povo do PT não vota em Rogério. Então, Neto, independentemente dessa segunda parte do acordo, isso se estabeleceria, Neto, por gravidade. Mas, numa mesa de negociação, obviamente, essa também é uma peça que pode ser negociada num contexto tão complexo quanto esse envolvendo a eleição da Assembleia. Neto, eu nunca vi, eu não tenho lembrança de um cenário tão complexo como esse que a gente está vivendo. Agora, tem uma explicação para isso. E a explicação, Neto, é a seguinte: surgimento de novas lideranças,
o prefeito Alisson é uma nova liderança política aqui no estado do Rio Grande do Norte. Um domínio por muitos anos de Ezequiel na Assembleia, surgindo também uma nova liderança que é Kleber Rodrigues. E aí, Neto, diante desse cenário de surgimento de novas lideranças, há essa rotação de poder de maneira mais drástica e essas injunções de poder elas se estabelecem e fica mais complexo o cenário para que a gente possa analisar. É assim mesmo. Agora, você sabe por que o União Brasil e o PP, Alisson, que quem tomou a decisão final, deu sinal verde para negociar com Fátima? Eu descobri. João Maia, na entrevista de ontem, ele disse o seguinte. João Maia disse o seguinte ontem à noite. O nosso adversário é Álvaro Dias. O nosso adversário, ele disse assim, quer saber por quê? Olha as pesquisas. Quem é o segundo? Quem é o terceiro distante? Então ele disse, nosso adversário é Álvaro Dias. Por isso, neste momento, o sinal verde é para negociar com a esquerda. Até mesmo porque não há, do projeto de Kleber Rodrigues, é incompatível a aliança com a direita. Porque na direita está Ezequiel. Nesse momento, Ezequiel e Kleber estão disputando um jogo de xadrez. E aí nós já entramos no terceiro assunto, que é essa disputa entre Ezequiel e Kleber. Eles estão num jogo de xadrez. Como você diz, as novas lideranças que surgiram, Ezequiel não é nova liderança, mas esse encontro de forças nesse momento, ele está ocorrendo de tal forma que eles estão já em espaços antagônicos. É um jogo de xadrez, Ezequiel versus Kleber. Qual é o jogo que Ezequiel está jogando? Impedir que Kleber cresça. Consolidar. Por que Ezequiel acabou indo para a direita, acabou indo para o republicano se aliar no palanque de Rogério, com quem ele teve um desentendimento aí no passado, quando eles estavam no PSDB, acabaram não se afinando. Por que ele está indo para Álvaro Dias? Por que ele está indo para Paulinho? Porque é o canto onde ele vai redesenhar a permanência dele no comando do Poder Legislativo. Com a bancada que ele eleger dentro do republicano, somada à bancada que foi eleita dentro do PL, e essa direita tomada conta da Assembleia. Por outro lado, você tem nesse jogo de xadrez, Kleber Rodrigues se articulando, e por isso ele tem dois sinal verdes de Alisson. Sinal verde para montar a nominata de estadual, é ele quem está montando, é Kleber Rodrigues quem está montando a nominata estadual, e sinal verde para negociar com Fátima a eleição do mandato tampão, para você entender o poder que Kleber Rodrigues tem hoje. Ele está mandando no pedaço, Kleber Rodrigues está mandando no pedaço. Só que Kleber sabe que a direita ficou com Ezequiel, então qual é o caminho para Kleber? Esquerda, se aliar com a esquerda. Ele não vai fazer dentro da... Deixa eu trazer um bastidor aqui. Pois não. Deixa eu trazer um bastidor aqui. Na verdade, o ensaio dessa negociação entre o grupo de Alisson e o grupo de Fátima, ele se deu há muito tempo, já pelo menos desde fevereiro. Quando ninguém estava pensando nada sobre isso, no final do ano passado, janeiro, fevereiro ali, essa coisa já estava acontecendo. O que eu acho que fez com que essa coisa não andasse muito. Fátima, Neto, teve a esperança de que ela poderia resolver sozinha junto com os deputados. Eu acho que essa aliança já não aconteceu anteriormente, apesar da aproximação, que eu sei que começou a existir há uns 2 meses atrás, envolvendo o grupo de Alisson e o grupo de Fátima, porque acho que Fátima teve a esperança de conseguir resolver sem fazer aliança com ninguém. Eu acho que ela teve essa esperança, né? E diante da impossibilidade, né, de você fazer política sem aliança, como é que você faz política, né? Sem fazer aliança com ninguém? Tentando resolver, não prestigiando os interesses e pegando pontualmente situações individuais. Eu acho que não dá. Ela percebendo que ela não conseguiria transcender certos limites, foi a dificuldade que, inclusive, o senhor relatou aqui ao longo do tempo, que Fátima não estava conseguindo apoio de deputados estaduais, votos para ter tranquilidade na sua... Ela foi e reaproximou-se de Kleber Rodrigues do grupo de Alisson, diante dessa impossibilidade. Mas essa conversa, isso aqui é apuração, essa conversa, na verdade, ela já foi, vamos dizer assim, entabulada já faz um tempo. Ela não vingou.
Tá vingando agora em decorrência dessas dificuldades que eu acho que Fátima teve na negociação individual com cada deputado estadual. Agora, Gessé, a questão aí que surge é como Fátima vai resolver, vai se posicionar. Se a gente olhar friamente, porque num jogo de xadrez você não pode olhar só a jogada imediata. Você faz a jogada imediata, Gessé, olhando dezenas de jogadas na frente, todas as jogadas possíveis após aquele jogo, aquele lance que você deu. Você imagina, lança até o final do jogo. E a cada lance que o adversário faz, você redefine todos os seus lances. Essa é a estratégia do xadrez. A princípio, se a gente olhar para o lance imediato, o que é que Fátima está esperando? Tem que fazer o acordo. Ela está aí, alguém oferecendo 5 votos para ela. Ela tem 8, 13, ganhou a eleição. Tchau, um abraço. Deu um olé em todo mundo. Por que Fátima não resolve? Gente, não é tão simples. O jogo é mais profundo do que a gente imagina. O nó é mais intenso do que a gente imagina. Eu vou explicar por quê. Pergunta número 1, para eu começar a explicar por quê. É interessante para Fátima, será que ela vai ter sucesso tirando fora Ezequiel do processo? Quando todo mundo diz que Ezequiel é fiel da balança, que Ezequiel controla a Assembleia, que Ezequiel tem poder de resolver essa eleição, a aposta de Fátima com Kleber é a exclusão de Ezequiel, é Fátima escolhendo um lado. A governadora está cheia de dúvidas se esse é o jogo certo. Se ela de fato teria que jogar com Kleber, excluindo Ezequiel, e eu vou dizer por que ela tem dúvida. Porque dentro dos votos da própria esquerda, o PT conta, dentro do seu agrupamento, já sei, com 2 votos. 2 votos aqui que eu vou dizer que o PT conta. Ivanilson Oliveira, o Baldo. Ivanilson está fechando com Ezequiel. Vai provavelmente para os republicanos. E aí? E aí? O Baldo é próximo de Ezequiel. Todo mundo diz que, no final das contas, o Baldo fica com Ezequiel. E aí? E dentro da nominata de Kleber, dentro dos 5 que Kleber promete, tem muita gente dizendo que Ezequiel leva Nelta. E que Neilton não é confiável. Teve aquela eleição lá da eleição do TCE, né? Que o voto de Neilton era de Gustavo, acertado, e quando foram contar, o voto de Neilton saiu para George. O governo levou aquela eleição. E Fátima sabe também que em todos os momentos que ela teve disputas sérias na Assembleia, que ela precisou contar com Ezequiel, ela levou. Ela levou, por exemplo, na do ICMS, ela levou quando ela pediu socorro a Ezequiel. Na eleição do TCE, ela ganhou quando ela pediu socorro a Ezequiel. Aí eu pergunto, é interessante para a Fátima apostar na exclusão de Ezequiel desse processo? Porque eu penso o seguinte, Ezequiel pode até não eleger, mas deselege. Porque basta Ezequiel tirar um desse pacote aí. Desse pacote. Para a coisa desandar. Porque Fátima tem 8, Neto, 5, 13. Porque Foi não. eu enxergo, Neto, que para o grupo de Fátima não tem alternativa. Porque Ezequiel fez uma opção política. E a partir do momento, Neto, que você faz uma opção, as consequências, elas acontecem. Qual é a consequência da opção que Ezequiel fez, Neto? A consequência é se movimentar, todo o seu conjunto de ações serem destinadas a fortalecer o grupo político do qual ele faz parte hoje, que é antagônico a Fátima. É antagônico ao projeto do PT. Então não resta alternativa para Fátima, para esse grupo, se não buscar uma alternativa além de Ezequiel, fora de Ezequiel. Porém, essa questão da Assembleia, né, você tem que pensar agora, mas você tem que pensar lá na frente. O senhor está corretíssimo. É a história do xadrez. Você, na jogada do xadrez, você nunca pensa apenas na próxima jogada. Você tem que pensar 5, 6 jogadas à frente. E aí, Neto, é a grande questão que fica. É melhor para Fátima encarar o projeto de Rogério ou o projeto de Alisson? É melhor fazer uma aliança com Alisson, vamos dizer assim, Neto, um armistício, ou seja, uma paz armada, com Alisson e o grupo de Alisson, com Ezequiel e o grupo de Rogério Marinho. Você acha que teria paz armada possível com Rogério Marinho? Esse grupo do bolsonarismo, etc.? Eu não acredito nisso. Eu acredito que é mais fácil, diante das arestas menores que existem, fazer, vamos dizer assim, uma aliança tácita
não confessada ou aliança indireta com o grupo de Alisson do que com o grupo de Rogério. Eu acho que é por isso que há uma explicação objetiva para o que está acontecendo nesse momento na Assembleia. Pois é, você tem toda a razão. Seu argumento é corretíssimo, né? Seu argumento é bastante válido porque ele está em cima de uma racionalidade muito grande, ele é muito racional, né? Fato, mas tem que fazer escolha. A política é fazer escolhas. A política não é tão simples, você olha tudo, esse aqui é o meu caminho e não... Você sempre tem opções e você faz escolhas que às vezes dão certo e às vezes dá errado. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Esse é o processo político, ela vai ter que fazer escolhas. E eu acho que Fátima sabe bem, mas ela tem uma oferta na mesa. Ela tem uma oferta na mesa que ela não tinha antes. Ela tem uma possibilidade. Inclusive, eu ouvi a entrevista de João Maia todinha, ouvi tudo que o João Maia falou, porque João Maia é um cara que tem dado notícias importantes, né? Ele tem vazado informações importantes. Foi ele quem vazou para a imprensa aquela notícia lá do Walter Alves, do rompimento, aquela coisa toda. E ele disse uma coisa lá. Ele disse, eu acredito que Fátima renuncia. A minha convicção, eu conheço Fátima, ela vai renunciar ao governo. Ela vai disputar o Senado. Fátima não tem medo. Fátima é corajosa. Ele disse. A minha convicção, ele disse desse jeito, é que ela renuncia. Né, tem um detalhe. Até do ponto de vista da renúncia de Fátima, essa aliança tácita, eu vou chamar dessa maneira, com o grupo de Alisson, pode dar uma tranquilidade a Walter, dela em relação a Walter, que não existe. Até nisso ela ganha em tranquilidade. Se ela fizer uma aliança, eu acredito que seja muito mais difícil Walter dar uma de insurreto contra o seu próprio grupo. Eu acho difícil isso acontecer. Eu diria que é quase impossível. Walter falou, viu? Você estava com aquela ideia, ele disse que é homem o suficiente e está tomando a decisão e não muda. Ele é candidato a deputado estadual. Palavra de Walter Alves hoje, Zé. Você que fica desconfiando do homem, você fica dizendo que ele vai, preparar uma coisa. Eu me baseio na lógica. Eu sou uma pessoa lógica. Eu não fico inventando, fazendo balão de ensaio. Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, eu não faço. Tem gente que todo dia inventa um nome para assumir mandato tampão, fica inventando o nome da cabeça para criar notícia. Eu não faço isso, eu me baseio na lógica. Do mesmo jeito que para hoje, para Walter, é inconcebível a ideia de assumir o mandato, assumir o governo do Estado, eu acho que no ano passado, nessa mesma data, seria inconcebível para qualquer potiguar a ideia de que Walter caminharia num projeto oposto ao de Fátima. Ou não. Muito bem. Realmente, a política é como uma nuvem que você olha para cima, ela está num determinado lugar, você olha para baixo e depois volta a olhar para cima e ela já não está mais naquele formato que você viu antes. E a gente tem que analisar isso. É o osso do ofício. Mas nós já estamos às 18 horas e 43 minutos e vamos seguir com a pauta. Mas veja quanta novidade, né? A nominata, Kelpes Lima deu adeus, estão refazendo a estratégia na nominata da União Brasil. Fátima agora tem uma proposta da União Brasil e do PP para fazer um acordo. Ezequiel e Kleber Rodrigues aí engalfinhados, no bom sentido, gente, na política. Eles não estão brigando pessoalmente, não, é só na política. Mas vamos seguir com a pauta. Já foi registrada a primeira pesquisa hoje, olhei no sistema do Tribunal Regional Eleitoral. Está registrada uma pesquisa da Consult, que vai ser divulgada pelo jornal Tribuna do Norte no dia 19, registrou hoje, contratada pelo Tribuna do Norte, na edição dia 19, quinta-feira da semana que vem. A primeira pesquisa pós-terremotos, maremotos, guerra e tudo que aconteceu no mundo. Então vai ter a primeira pesquisa mesmo, que a gente pensa que já vai repercutir. O que é que aconteceu no Rio Grande do Norte da última pesquisa para cá? Rogério Marinho desistiu, já não vai estar mais na pesquisa. Álvaro Dias era candidato a Senado, agora é candidato a governador definido, vai aparecer, certo? Agora como pré-candidato, depois da operação da Polícia Federal que aconteceu na casa dele, aquela busca e apreensão, que teve aquela enorme repercussão, certo? Nós vamos ter o governo com esse vai não vai, de renuncia não renuncia, Fátima para o Senado diante de tudo isso. Qual é a posição de Fátima para o Senado? Ela está à frente de Zenaide, Zenaide está à frente dela.
ela está em que ponto. Tudo isso deve sair nessa pesquisa. E aí essa vai ser a porta. Vão abrir a porta e agora vai vir um monte de pesquisa, porque precisa uma pesquisa para responder outra, uma para se contrapor a outra, e aí vai vir um mundo de pesquisa. Mas está todo mundo ansioso para ver essa primeira pesquisa. Dia 19, gente, da Consult, né? Da Consult. Quando é da Consult, a gente já sabe que ela é um instituto que trabalha muito com o PL, com o Rogério e tal, mas não estou desacreditando a Consult, não. Estou dizendo só qual é assim, a aproximação que a Consult tem com esse bloco mais da direita. Certo, Gessé? Você aguarda aí os números. Vamos para o próximo assunto. Lula. O presidente Lula cancelou o visto do rapaz lá dos Estados Unidos. Eu acho que ele não é um embaixador, né? Ele é um assessor de Trump, de Donald Trump, né? Cancelou o visto do rapaz que vinha para o Brasil e ia visitar Bolsonaro na prisão. E Lula disse, nós proibimos o rapaz de entrar, não entra. Para entrar aqui tem que liberar os daqui que não pode entrar lá. O que é que você achou dessa novela, Gessé? Olha, Neto, do ponto de vista da diplomacia, existe um princípio, Neto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do direito, que é o princípio da reciprocidade, Neto. Esse princípio, ele norteia as relações diplomáticas, né, do corpo diplomático profissional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando há um desbalanceamento das relações entre países, isso reflete também nas relações diplomáticas. Por exemplo, se há um tratamento de entrada sem visto de um dos brasileiros num determinado país, é praxe que esse determinado país, quando uma pessoa vem para cá, ela também seja, Neto, recebida sem visto. Isso acontece. O nome disso é princípio da reciprocidade. E Donald Trump, com sua sanha de ser o xerife do mundo, de ser uma suposta chibata moral do planeta, ele penalizou pessoas que não tinham nada a ver com os problemas que ele próprio criou. E para dar lição de moral em países estrangeiros, começou, por exemplo, a punir cidadãos de outros países, impedindo-os de entrar em solo americano. Isso aconteceu, por exemplo, no caso brasileiro. Então, na minha avaliação, embora possa parecer isso algum arrobo, alguma coisa nesse sentido, eu acho que o tratamento igualitário nessa relação diplomática é o que norteia, sempre norteou, é um princípio conhecido da diplomacia, e se eles não estão recebendo brasileiros lá, ou então cancelando o visto de brasileiro, eu acho correto que o governo brasileiro também faça a mesma coisa aqui. A gente não pode ser vassalo de ninguém, porque o americano se acha, eles e o resto do mundo não. Eu acho que tem que haver reciprocidade nessas coisas. Agora, Gessé, interessante, eu estava ouvindo hoje alguns comentários, principalmente nas rádios lá de Natal, nos programas políticos lá de Natal, que tem muitos programas, eu estava ouvindo alguns desses programas, e vi as críticas a Lula, né? O pessoal mais à direita, que está mais à direita, simpatizante de Bolsonaro, aí criticando Lula para dizer assim, né? Olha, vai comprar uma briga à toa com Trump, não é bom comprar uma briga com Trump, a gente só tem a perder, para que brigar com Trump, para que cancelar o visto do rapaz, deixa o rapaz vir visitar Bolsonaro e tal. Então a turma defendeu achando que o Lula estava fazendo uma bobagem, que o assunto não mereceria essa importância de tirar o visto desse assessor de Trump que viria ao Brasil, cuja principal agenda seria visitar Jair Bolsonaro na prisão, não sei com qual objetivo, porque, pelo que consta, eles não são amigos próximos a ponto disso tudo, né? Evidentemente, Gessé, que isso criaria um problema político no Brasil. Vamos dizer assim, um incômodo. Ele vem visitar um preso que está condenado pela questão de uma tentativa de golpe de Estado, que é uma coisa grave nessa questão diplomática e tal. E aí, como se dissesse assim, ele vem prestar solidariedade, né? Ele vem prestar apoio, e cria uma certa coisa, um desconforto para todo mundo. De fato, não deixa de ser. Agora, eu também acho que não é uma simples questão de que o governo, olha, a gente agora tem que ter medo de Trump para tudo. Porque essa turma, e aí eu sou contra isso, quando o Trump baixou o tarifaço, aplaudiu o Trump, o Lula que está errado, Lula, vá de joelho falar com o Trump, quem sabe ele perdoa a gente
e tira as tarifas. Quando veio a lei magnífica dos Estados Unidos contra um bocado de gente aqui no Brasil, todo mundo diz, Trump tem razão, tem que punir esse povo mesmo. Então, bom, gente, eu acho que não é por aí não. A gente tem que ter um mínimo aí de cabeça erguida. Nós temos que ter um mínimo. Eu discordo, já sai da turma que está achando que Lula não deveria comprar essa briga com os Estados Unidos, para não atiçar o leão, que o leão é muito forte. Neto, eu não concordo com muita coisa do governo Lula. Eu tenho muitas críticas, na verdade, ao governo Lula, ao presidente Lula. Tenho muitas críticas. O senhor conhece muito bem minha opinião sobre Lula. Eu acho, por exemplo, que ele não deveria ser candidato à reeleição. Eu acho que ele seria um grande gesto de nobreza da parte dele, no sentido até, Neto, de você despressionar essa polarização odienta que hoje desgraça famílias, a economia. Ninguém discute nada no Brasil. Ninguém discute a importância de uma política de defesa, ninguém discute a importância das relações exteriores do Brasil, ninguém discute nada. Relação de emprego, inclusive, Neto, na próxima semana, eu quero trazer aqui um assunto que para mim é muito caro. É a ideia de Jerico de Boulos, de como é que ele deveria tratar a questão dos aplicativos no nosso país. Vou tratar desse assunto, uma questão específica de economia, mas que tem impacto no bolso do contribuinte. E não só no bolso do contribuinte, especialmente naqueles mais pobres. Porque, Neto, o problema do imposto não é que é pago na fonte, é o imposto indireto que está embutido nos preços e a gente nem sabe. Pois bem, então, eu tenho muitas discordâncias com Lula, muitas. Mas eu não posso negar que o Brasil, o posicionamento de Lula, do ponto de vista internacional, é de não se colocar como um vassalo de ninguém. Isso ele tem essa virtude. Foi assim com a França, tá aí, fechou um acordo agora com a União Europeia, que se não fosse Lula o presidente, esse acordo não tinha saído, que é o Mercosul-União Europeia. Bancou uma briga com Macron, lá que é amigo dele, por conta da indústria de laticínio aqui do Brasil. Então esse posicionamento de Lula, não tem como você dizer que ele deveria se posicionar de forma distinta. Quando eles impuseram sanções lá a produtos brasileiros lá fora, Lula teve uma postura muito, muito correta aqui. Tanto é que o The New York Times, não sou eu que estou dizendo, The New York Times disse que Lula venceu essa batalha com Donald Trump. Agora, né, uma coisa é você discordar de uma pessoa, outra coisa é você cego e não enxergar as virtudes também. Eu não sou cego. Eu vejo dificuldade no governo, vejo que o governo erra em muitas coisas, mas quando o governo acerta, quando o Lula tem uma postura correta em relação a uma potência estrangeira, isso também merece ser ressaltado, porque quem se beneficia, Neto, não é Lula, não é aquele entorno de Lula, é toda a população brasileira. Muito bem, Gessé, muito bem. Você está corretíssimo. Já são 18 horas e 53 minutos, estamos chegando, só tem uns 7 minutinhos para acabar o programa. E, pessoal, o ouvinte aí na Rádio Difusora, na FM Costa Branca, que está com a gente, vamos aqui para o último assunto, que é um assunto interessante, uma novidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em Brasília pela tentativa de golpe de Estado no Brasil, ele, durante a madrugada, passou mal, com febre, calafrios, vômitos, e aí os médicos, você sabe que lá na como chama? Papudinha, né? É Papudinha. Lá na Papudinha tem uma equipe médica de plantão. Lá tem médico de plantão, qualquer coisa de Bolsonaro, tem uma equipe médica de plantão para atender Bolsonaro 24 horas por dia. Aí a equipe médica foi chamada, ele reclamou dos enjoos, de vômito e de febre e dos calafrios. Foram feitas algumas coisas, acharam que o quadro mereceria transferir Bolsonaro para um hospital. Foi chamada a ambulância, o SAMU foi chamado, e o SAMU levou o Bolsonaro até o hospital em Brasília, e no hospital foram feitos exames e detectado uma broncopneumonia, inflamação dos pulmões e dos brônquios. Então, a broncopneumonia foi detectada. Inicialmente, rapidamente os médicos então iniciaram um tratamento com 2 antibióticos fortes, e já no período da tarde os antibióticos já estavam começando a fazer efeito, a febre estava cedendo e Bolsonaro já não sentia as dores, os espasmos, aquelas coisas que ele já havia sentido. Ou melhor, os médicos já avisaram, sim, colocaram o Bolsonaro na UTI porque a questão da oxigenação estava baixa, né? Então, nesse caso, é preciso monitorar, porque a gente sabe que se baixar muito pode trazer riscos para
sérios para a saúde. Então ele foi para a UTI e permanece na UTI. Os médicos já disseram que um tratamento, você não pode sair do hospital enquanto não completar, Gessé, o tratamento com os antibióticos. Você não pode suspender. Se você, mesmo que você esteja bom de tudo, mas você só pode terminar o antibiótico quando você conclui todo aquele ciclo de 7 dias. Então, no mínimo 7 dias internado. E aí o Alexandre de Moraes já liberou a família, os filhos, a esposa, para ficarem no hospital com ele, etc, etc. Ponto que eu vou trazer para a nossa conversa, Gessé. Em Brasília está sendo feita a seguinte leitura, que o episódio faz parte já de uma negociação Supremo Flávio Bolsonaro para a concessão da prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Quando ele sair dessa internação, dificilmente Alexandre de Moraes teria como negar a prisão domiciliar diante da sequência de internações. Ele tem desde que ele está preso, ele já teve 3 internações e eu acho que um processo cirúrgico. E aí, diante disso, haveria um acordo, estaria sendo costurado um acordo para a decretação da prisão domiciliar, até, Gessé, como forma de aliviar a pressão do Supremo. Mais ou menos assim, olha, manda papai para casa que a gente alivia a pressão aí em cima do Supremo, que é esse caso do Master, Vorcário, etc, etc. Você acredita que esse acordo está sendo costurado, Gessé? Eu acho que pode existir sim esse acordo, mas que a pressão em cima do Supremo ela não vai esmaecer, Neto, a partir de um acordo entre bolsonaristas, esse grupo de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Não acredito nisso. Porque a postura do Supremo, Neto, é uma postura que é repudiada não só pelo público bolsonarista. Hoje, segmentos importantes da imprensa do Brasil identificaram comportamentos indevidos no Supremo Tribunal Federal. Olha, Neto, aquela questão envolvendo o ministro Flávio Dino, para mim, causa grande estranheza o que aconteceu ali. Eu não estou dizendo que o ministro Flávio Dino não tem direito de processar quem lhe ofenda a honra, está mapeando para onde ele vai ou deixa de ir. Eu não estou dizendo isso. Agora, usar o aparato do Estado para ir na casa de um camarada porque fez críticas a ele, porque estava fazendo coisa indevida, isso não se deve fazer. E agora, Neto, qualquer coisa que se diga contra um ministro do Supremo, não é mais contra o ministro, é contra a democracia. E não é assim que funciona. Então, as críticas, embora muitas delas sejam levianas em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que elas não vão cessar por conta de uma prisão domiciliar de Bolsonaro, porque isso transcende a questão do bolsonarismo hoje. O comportamento do Supremo está passando dos limites. Não é porque o Supremo teve um papel importante em um momento recente da nossa história republicana que isso é um salvo-conduto para o Supremo agir da forma como queira. Que os ministros comecem a agir da forma como queira. Isso não é salvo-conduto para isso. E também, né, vamos ter clareza de uma coisa, embora eu reconheça que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição da mais alta importância na nossa República, quando ela impede ou pune uma tentativa de golpe de Estado, ela não faz mais do que a sua obrigação. É mais ou menos, Neto, um camarada que na política um prefeito, uma governadora ou quem quer que seja o presidente da República, paga o salário em dia e isso de repente vira uma questão de vida ou morte do seu governo. É uma tarefa do Supremo Tribunal aplicar a lei. Ele aplicou a lei. Parabéns para o Supremo. Agora ele não fez mais do que a sua obrigação. Isso está sendo confundido com salvo-conduto como o redentor moral da nação, e para isso o Supremo teria um salvo-conduto para fazer o que quiser, se não pode. Numa democracia, a lei vale para todo mundo. O fato de você criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, por si, não deveria ensejar o que aconteceu lá, por exemplo, no Maranhão, envolvendo o ministro Flávio Dino. Olha, o que me chama a atenção aí é que a turma parece que não tem a dimensão de pisar no freio, de recuar, a hora de não apertar mais, já está muito apertado, e não esticar mais a corda, que a corda não aguenta mais ser esticada. Aí vem o Alexandre de Moraes e me toma uma medida dessa, de busca e apreensão, porque o cara estava perseguindo não, andou filmando o carro em que ia a família de Flávio Dino, aí postou a filmagem, identificou a placa do carro, as características do carro, depois foi pesquisar de onde era esse carro e tudo mais. Aí Dino achou que ele tinha informações privadas, o carro está no meio da rua, circulando no meio da rua.
Mas, embora também, eu não quero nem levar em consideração, porque hoje chegou o conhecimento que esse jornalista ele já é mal afamado por lá. Ele já foi preso por extorsão. Ele é meio... Mas isso não diminui. Não diminui a questão de tomar uma medida severa contra o jornalista porque divulgou dados sobre o carro que leva a família de Flávio Dino, um carro oficial usado pela família, tal. E Dino se sentiu assim vulnerável com a revelação desses dados. E aí, quando tá tudo pipocando, como diz o outro, a casa tá pegando fogo. Não tem um local da casa que não esteja pegando fogo. Aí vem um cabo ainda acende um pavio lá dentro. Pelo amor de Deus, eu acho que lá do Supremo também eles precisam ter um pouquinho de freio nessa coisa para tentar dar uma acalmada, para tentar ver aí se recupera o rumo, porque eles estão... Está complicada essa situação do Banco Master, o envolvimento direto de 2 ministros com as pessoas envolvidas nesses crimes aí que estão vindo à tona. Então é hora de um certo recuo, de uma certa situação, paz negociada, já você sabe? Paz negociada, meu irmão, vamos ficar em paz, né? Vamos aqui ver como é que a gente se ajeita, meu irmão, para a gente ficar melhor, não vamos brigar mais não. Aí os homens vão e ficam dando cascudo um no outro. Pelo amor de Deus. O Supremo, né, na minha opinião, tem que sair do protagonismo da política. Sair do protagonismo político e se comedir, ter autocontenção. Esse código de ética do Supremo tem que sair para ontem. Isso é a resposta que a população espera, no mínimo. Neto, já estamos aqui a 19 horas e 1 minuto. Estamos encerrando o nosso programa, a primeira semana de programa, Neto. A gente está aqui pedindo desculpa ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador. Estamos mudando layout, eu estou aqui, Neto, apanhando aqui para aprender algumas coisas aqui. O senhor está vendo minha agonia nesse negócio, mas a gente está tentando melhorar sempre. Quero deixar aprazado aqui, Neto, uma questão para segunda-feira. Questão polêmica, que foi justamente a indicação da deputada trans, uma mulher trans, Érica Hilton, para a presidência, né, da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Olha, isso tem dado uma confusão. Eu vou fazer um vídeo, né, para a gente postar lá no nosso Instagram, também no Instagram da Difusora, tratando desse assunto, falando das implicações, do que motivou isso, mas é um assunto que a gente queria que o ouvinte e o telespectador participasse. Muito bem, Jessé. Vamos agradecendo aos ouvintes que estiveram conosco, FM Costa Branca, pessoal aí da Costa Branca, de Areia Branca, Grossos, todo mundo, muito obrigado. Mossoró, Governador, Caraúba, tem gente de todo canto. Serra do Mel, ouvindo o programa, agradecer a todos, desejando a todos uma excelente semana e na segunda, se Deus quiser, 18 horas, o Política Sem Filtros está de volta. Até lá, minha gente. Obrigado a todos pela audiência. Deixa eu mandar um abraço para os vereadores lá de Areia Branca, Neto, que estão nos escutando nesse momento. Mandar um abraço aí para toda a turma. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos de volta. kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW. Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo.